Para atender o turista LGBTQIA+, as pessoas sempre me perguntam, né? Quais são as principais dicas? A principal dica que eu posso dar, e eu sempre dou essa dica, é tratar igual, respeitando a individualidade. E isso não tem nada a ver com turista LGBTQIA+, a gente já faz isso com qualquer turista, né? Quando a gente, por exemplo, recebe um turista da terceira idade, a gente tem algumas determinadas preocupações. Se o nosso hotel tem 2 andares e não tem elevador, a gente vai colocar num andar térreo a hospedagem dele, para evitar que ele tenha que subir escada. Quando a gente recebe turismo em família, e seja mesmo uma família heterossexual, a gente tem determinados cuidados quando vem com criança. Com turista LGBT é a mesma coisa, você vai ter pequenos cuidados adaptados à realidade de cada pessoa. Mas, de uma forma geral, é tratar igual você trata todo mundo, né? O grande truque que eu falo para as pessoas é: nossa, eu estou na dúvida se eu faço isso ou não com essa pessoa porque ele é um turista LGBTQIA+. A resposta que eu tenho, e 99% das vezes vai resolver, é: você faria isso, essa pergunta, ou você agiria dessa forma se fosse uma pessoa não LGBT? Se a resposta é sim, faça. Se a resposta é não, não faça. Não tem muito mistério. Mas claro que tem algumas questões que facilitam você evitar determinadas situações embaraçosas com esse turista. A primeira dela é que quando você estiver atendendo uma pessoa dessa, é evitar ficar olhando demais, fazendo comentários, né? É como eu já falei, a gente não gosta de se sentir um ET ou um zoológico humano. A gente gosta de estar ali como qualquer pessoa. Então, evite qualquer tipo de comentário, evite qualquer tipo de olhar. Apenas trate como se fosse um cliente que está chegando como outro qualquer na sua empresa ou no seu destino. É importante também lembrar que não pode ter nenhum tipo de atitude discriminatória. E às vezes a discriminação vem nos pequenos detalhes, como, por exemplo, não passar qualquer pessoa numa fila na frente de pessoas LGBTQIA+. Às vezes acontece. É comum a gente ver, às vezes, a pessoa que vai fazer o atendimento está insegura e ela fala: meu colega de trabalho já vai te atender, enquanto isso eu vou atendendo a que está atrás de você. Isso já é uma forma de discriminação, porque você já está mostrando que você não sabe lidar com aquela pessoa. Então isso é uma coisa também que precisa ficar atento. Uma coisa que é importante, no afã, muitas vezes, de não se mostrar preconceituoso, as pessoas acabam forçando uma intimidade demais. Eu quero tão mostrar que eu sou tão acolhedor para aquelas pessoas LGBTQIA+, que eu acabo ultrapassando o limite e invadindo espaços. Então, não force intimidade. Claro, todo mundo gosta de ser bem acolhido, mas você tem que perceber até que ponto aquela pessoa está disposta a ter uma troca mais próxima com você ou não, né? Então, tome muito cuidado e evite principalmente comentários que podem parecer inocentes, mas que mostram que você está fazendo eles só por ser uma família LGBT, por exemplo. É muito comum você chegar a casais gays ou lésbicos com seus filhos e as pessoas perguntarem, né? Que bonito, é adotado? Você não pergunta isso para um casal heterossexual. Então, por que você vai perguntar? Vai fazer diferença para você saber se é filho biológico ou se é filho adotado? Nenhuma. Então, não faça. E mesmo que você faça, mas é porque eu acho lindo quem adota, muito a gente ouve muito isso, né? Mas é porque eu acho tão lindo quem adota. Não tem nada de altruísta em adotar. É apenas mais uma maneira de ter filho. E isso independe de se você ser LGBT ou não. Tem muitos casais heterossexuais, pessoas heterossexuais solteiras que adotam. Então isso não tem nada de altruísmo, né? Então toma cuidado também. Esse é outro fator também que precisa tomar cuidado. As pessoas têm muito essa questão de novo, no afã de forçar a intimidade, querer falar que pessoas LGBTQIA+, são... Não gosto de usar muito esse termo, mas para ficar bem exemplificado, guerreiras, né? Vocês sofrem tanto, e você está aqui, que legal, e que bom que você é assim. Não tem, de novo, nada de altruísmo nisso, a gente só está sendo quem a gente é. Então, toma muito cuidado para não forçar essa intimidade, porque o que você pode parecer para você que você está fazendo uma atitude positiva para aquela pessoa, na verdade, você está causando um grande incômodo para ela, porque você está lembrando ela o tempo inteiro que, de alguma maneira, ela é diferente. E isso causa incômodo porque a gente não é diferente de ninguém, a gente é igual a todo mundo. Então isso é super importante, tá? Uma coisa que também é super importante é nunca presumir identidade de gênero ou sexualidade de qualquer pessoa. 90% das vezes essa informação não vai te fazer diferença, então você não precisa dessa informação. Em poucos casos isso vai fazer diferença? Vai. Nesses casos específicos, você não precisa presumir. Isso vai ser, de alguma maneira, te indicado.
Como? Se eu sou um hoteleiro e eu quero saber se é um casal ou se são dois amigos, como foi feita a reserva? É cama de casal? É cama de solteiro? Se é cama de solteiro, já está indicando que não é um casal, ou que 99% das vezes não é um casal. Ou às vezes até é, mas ele não se sente acolhido, por isso que acontece também. E a cama de casal, se reserva a cama de casal, pode ser só dois amigos e eles vão dividir cama de casal? Pode. Mas normalmente quando se reserva uma cama de casal é porque é um casal. Então, são indicações que vão chegar. No caso de uma pessoa trans, ela vai se identificar, por exemplo, ela vai se identificar no feminino, mas vai entregar o documento que está ainda no masculino. Então, assim, você não precisa presumir. Aquela pessoa vai te dar essa indicação e por que você precisa vai ser resolvido. Claro que acontece de, às vezes, a pessoa fazer a reserva, por exemplo, de um hotel e não perceber que marcou a cama errada. Acontece. Mas você está resguardado, porque é a pessoa que fez aquela reserva. Então, se acontecer, cheguei num hotel, por exemplo, com o meu companheiro, e fiz a reserva, na hora de reservar, me distraí e botei sem querer duas camas de solteiros. Eu vou chegar na recepção e falar, olha, a gente é um casal, eu queria uma cama de casal. Tudo bem, senhor, não tem problema, a sua reserva estava duas camas de solteiras, a gente já vai te trocar para um quarto de cama de casal. Agora, se eu faço a reserva de cama de casal e na hora que eu entro no quarto, me entregue um quarto com camas de solteiro só porque são dois homens, aí você já começou a ter uma atitude discriminatória. Então, atento para não ter esses detalhes, não cometer esses erros, e atento também para não reafirmar o que já está na reserva. Na hora do check-in, um casal de dois homens chegou para fazer o check-in, não precisa fazer a pergunta, é uma cama de casal mesmo? Você não faz essa pergunta se chegar um homem ou uma mulher com uma reserva de cama de casal. Então, lembra aquela dica que eu dei? Se você não faz essa pergunta para uma pessoa não LGBT, não faça para uma pessoa LGBT. Ah, mas eu só estou querendo confirmar. Não tem que confirmar, a reserva está feita. Então, não faça uma pergunta que você não faria para uma pessoa que não é LGBTQIA+. Outra coisa que é importante, a gente fala muito sobre etiqueta social, né? Eu sei que essas convenções estão cada vez menores, mas ainda existem. Elas precisam ser respeitadas. Então, assim, o que são etiquetas sociais? Ah, eu sou dono de um restaurante e é regra no meu restaurante que toda vez que uma mulher for sentar, o garçom ou o maître tem que puxar a cadeira para essa mulher sentar. Se chegar um casal de duas mulheres, tem que puxar a cadeira para as duas. Ou, sei lá, a gente tem, eu sei, de novo, é uma coisa muito old school, se assim a gente pode dizer. Mas a gente sabe que existem algumas regras. Ah, tem um homem, o vinho, eu vou servir para o homem na mesa experimentar, que é um grande erro, porque muitas vezes é a mulher que entende de vinho e é ela que vai experimentar. Mas se existe essa regra, continua fazendo, né? Então, assim, a questão é, se existe uma regra para os heterossexuais no seu trabalho, no seu produto, replique essa regra para pessoas LGBTQIA+, sempre. E aí, quando a gente está falando de pessoas trans, isso também vale, tá? E aí, de acordo com o gênero que ela se identifica. Então, por exemplo, se uma pessoa trans, se uma mulher trans, por exemplo, chega no seu restaurante e você puxa a cadeira, é regra você puxar a cadeira para a mulher cis, você tem que puxar a cadeira para a mulher trans também, tá? Falando especificamente de pessoas trans, importantíssimo não, fundamental, tratar de acordo com o gênero que a pessoa se identifique e com o nome social, né? Então, mulher trans sempre sendo tratadas no feminino, homem trans sempre sendo tratada no masculino. E, de novo, no nome social. Porque às vezes no documento, o documento de uma mulher trans, por exemplo, ainda está com o nome masculino. Você tem que tratar ela no feminino e chamar pelo nome que ela se identifica. Então, mesmo que no documento esteja um nome masculino, se ela se identifica com um nome feminino, você se refere a ela com o nome feminino que ela se identifica. Outra coisa que é importante também, obter o máximo de informações prévias desse turista. Isso vale para qualquer turista, tá? Mas para o turista LGBTQIA+, mais ainda. E como obter essas informações? Criando sistemas dentro do seu espaços, dentro do seu sistema de reserva que vão te dar essa indicação. Então, por exemplo, hoje, se a gente falar de hotel, fica um exemplo bem claro. Cama, toda reserva já tem lá para você escolher se você quer cama de casal ou de solteiro. Você já resolveu boa parte do seu problema. Mas muitos sistemas de reserva não têm espaço para nome social. Então você pode criar um problema para pessoas trans. Porque quando ela vai preencher com os dados, às vezes, do documento. Mas se você tiver um espaço para colocar nome social, ela já coloca ali o nome como ela gosta de ser identificado. Então, quando ela chegar para fazer o check-in,
a pessoa que for fazer atendimento já sabe o nome que tem que se referir a ela e não o nome que vai estar no documento. Então você, de forma prévia, você já evita problemas e dores de cabeça. Isso é super importante porque você consegue, dessa forma, pré-definir qual é o perfil daquele viajante que você está recebendo e você estar mais apto para receber ele sem causar qualquer tipo de constrangimento. Então essa é a principal dica. Mas, de novo, a maior dica de todas é: estou na dúvida de como agir? Pense, eu agiria dessa forma como uma pessoa não LGBT? Se sim, faça. Se não, não faça.